Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para a nossa 11ª edição do podcast 2N Educação. Tairone falando por vocês mais uma vez. E hoje recebo aqui um grande amigo, mentor, Carlos Peixoto. Vou apresentá-lo para vocês, baiano, gente boa demais. Nos tornamos amigos em 2012, vocês vão saber um pouco da história daqui a pouco. Peixoto, obrigado demais por ter vindo. Eu que agradeço, Tairone. Tá com você aqui. Eu que agradeço. CP, chamo o Peixoto carinhosamente de CP, tá? Só para os íntimos. Peixoto, eu queria te falar uma coisa que talvez eu já tenha dito para você, mas se não ficou claro, vai ficar agora. Certo? Você realmente é uma pessoa que teve uma participação muito importante na minha vida, na minha construção, na minha transição ali de dono de empresa familiar para executivo de multinacional. Os insights que você me deu depois de 2012, né, depois que a gente fechou aquela negociação lá que levou mais de um ano, foram fundamentais para me trazer até aqui. Tá? Então eu quero deixar isso claro para todo mundo, o quanto que eu admiro e respeito você e sou grato por tudo que você fez por mim. E é um prazer ter você aqui no nosso podcast. Queria que você se apresentasse para a galera aí, contando um pouco de onde você veio, como que tudo começou. Tairone, muito obrigado pela oportunidade. Não é sempre que a gente tem a possibilidade de falar da gente mesmo, né? E para mim é interessante a gente pensar e revisar os conceitos, revisar o que é que trouxe a gente até aqui, o que é que a gente fez, a sorte que a gente deu, sorte naquele sentido que a gente sempre conversa, né? Que a sorte é a união da oportunidade com a preparação, né? E porque tem muita gente que teve oportunidades belíssimas na minha vida. Eu vi tanta gente que deixou passar as oportunidades e tanta gente que estava preparado, mas muito preparado, e a oportunidade não passou para ele. Eu sou uma pessoa que tive muitas oportunidades na vida e peguei as que eu consegui pegar, né? E me trouxeram até aqui. Eu fico muito feliz que você reconhece a participação que outras pessoas tiveram na sua vida. E é agradecido por isso. Eu sou muito agradecido também pelas oportunidades que eu tive. Eu sou Carlos Peixoto, sou pai de 3 filhos, sou casado há 47 anos com a Malu. Meus filhos são Tiago, Felipe e Catarina. Você conhece todos eles. E hoje em dia sou diretor executivo de uma pequena consultoria em negócios de gestão e projetos de energia de baixo carbono. Muito bom. E você fala que é consultor de uma pequena consultoria, mas esse cara é um monstro, cara, ele é muito humilde. Eu cheguei a pensar que você era advogado, tá? No início das negociações. Eu falei que esse cara é o advogado da negociação. Algumas pessoas pensam que eu sou advogado, outras pensam que eu sou engenheiro. Já perguntaram se eu era pesquisador. Engraçado. Não sei se eu sou meio mimetista, né? Se eu faço mimetizo as posições, mas eu aprendi, Tairone, a perguntar muito, sabe? Eu, na minha vida, aprendi a perguntar muito, a me dedicar muito mais do que responder coisas, a perguntar coisas. E parece que o meu interesse pelas pessoas, por entender o que as pessoas estavam querendo dizer, me comunicar com as pessoas através de entender o que elas estavam me dizendo, isso me fez aprender um bocado sobre todas essas pessoas que eu conheci, né? O senhor Vilória, um senhor que era o chefe da mecânica na BJ, na Colômbia, quando eu trabalhei em Bogotá. O que eu aprendi com aquele senhor, porque eu aproveitava a minha hora do almoço, descia e almoçava ali com os operários e perguntava a ele. Eu queria aprender sobre o idioma, sobre a cultura dos colombianos, sobre como é que eles pensavam, os diversos tipos de colombianos dentro da Colômbia. Então, por perguntar, a gente termina aprendendo. E isso é o quê? Isso é a oportunidade que eu tive, né? E aproveitei, peguei essa oportunidade, né? Peixoto, eu tenho uma curiosidade, me surgiu aqui agora. O que te levou para a Colômbia? Como que você saiu do Brasil, foi para a Colômbia? Como que você chegou lá e o que você fazia lá, né? Você chegou lá como gerente? Isso é uma história interessante.
Eu trabalhava no escritório da BJ Services no Rio de Janeiro. Qual que era a sua A função? BJ Services era uma empresa de serviço de petróleo, a qual eu trabalhei nela há quase 30 anos. E eu tinha vindo da Bahia para o Rio de Janeiro. E essa empresa, vinham uns americanos para cá para decidir o futuro da empresa. E eu não sabia disso. Eu era o gerente administrativo financeiro do escritório do Rio de Janeiro, da BJ Service. E vem os americanos e tal, e eu estava de férias. Estava de férias e tal, eu levei a minha família para um resort aqui na Serra, e aí eu disse a Malu, eu vou levar vocês e eu vou voltar, eu vou ficar, porque os americanos estão vindo, muita gente no escritório, eu quero estar lá para poder ajudar, para poder colaborar, ver o que é que vai acontecer. Aí eu deixei minha família lá, de férias, voltei e passei uma semana inteira com esses americanos ajudando, resolvendo, visitando o escritório da Montreal, que eram sócios da empresa lá. E a tarefa de um gerente administrativo financeiro, colaborando e tal, vendo os planos e não sei o quê. E no fim de semana seguinte, voltei, passei o sábado com a família e trouxe de volta. Alguns amigos até me perguntaram, mas Peixoto, você estava de férias? Uhum. E alguns dos americanos diziam, você está de férias, né? Você está aqui? Eu disse, pô, claro, eu vou deixar vocês aqui, vocês vêm. Eu sei que vocês têm os outros executivos para atender vocês, executivos até mais importantes na organização do que eu. Aí, rapaz, na outra semana, os caras disseram qual eram os planos. Eles estavam fechando o escritório da empresa no Brasil e estavam levando todo o escritório para os Estados Unidos. E não ia ter mais o escritório da BJ Services no Brasil. E me perguntaram se eu não queria ir morar na Colômbia e ser o controller regional de Colômbia e Equador. Aí é que eu fui para a Colômbia, porque eu tive a humildade de descer do pedestal de quem estava de férias, né, e ir trabalhar, e cumprir com a minha função. E aí a oportunidade se apresentou. Eu estava preparado, a oportunidade se apresentou, eu estava ali, e aí fui ser o controller da operação da Colômbia e do Equador. Conhece há 15 anos, eu não sabia dessa história. E olha que coisa interessante, né? Porque os pilares da 2N Educação, que a gente sempre fala, visão, comportamento e autoridade. Sim. Então, o que você demonstrou? Você era um gerente, estava de férias, teoricamente numa empresa gigante, desliga o celular, meu filho, vou cuidar da minha vida, a empresa, eu vejo ela depois, quando acabar as minhas férias. Mas o seu comportamento de responsabilidade. Excesso de responsabilidade, né? Isso é verdade. Foi lá, deixou sua família lá, vou lá, e sua família, por outro lado da Malu, com certeza entendeu, falou, não, vai lá. Vai lá. É um projeto familiar, né? Sem dúvida. Você foi e a oportunidade surgiu. Sem dúvida. Agora você imagina, né? Você está no lugar, Exato. A oportunidade de se apresentar, você estar preparado, e você ter o senso de responsabilidade e agarrar aquela chance. E veja bem, era um período em que a Colômbia vivia em guerra interna, né? Bomba por todo lado. E eu digo a você, Tairone, a gente tem muitos desafios na vida familiar, mas eu nunca esqueci o apoio que a minha mulher me deu. Nunca esqueci e nem nunca vou esquecer. Peço a Deus que eu nunca esqueça. Muito bom. É o que fez a diferença. Porque se você tivesse uma parceira que não te apoiasse, talvez você tomasse outra decisão. Eu não vou nesse cara ter problema aqui em casa. Tomasse outra decisão. Excelente, muito bom. Então, por isso que eu fui para a Colômbia. Muito bom, ótimo. Então, você teve um comportamento que muitos poderiam chamar de puxa-saco. Pô, sem puxa-saco, tá aqui para poder não sei o quê. O cara da sexta-feira, 4 horas da tarde, larga a caneta no ar, some, só volta na segunda. Sem dúvida. Se o cara fizer qualquer coisa diferente disso, ele é dito como um puxa-saco. Agora, também tem uma coisa, Rony, a gente às vezes coloca muito as coisas como elas dependendo de nós. Obviamente, eu trabalhava naquela oportunidade em um ambiente profissional, onde havia o reconhecimento pela dedicação. O momento era um momento em que as pessoas precisavam de alguém que tivesse esse tipo de educação. Por exemplo, precisava ter um controle regional para Colômbia e Equador,
que falasse bom inglês, que falasse bom espanhol. Isso, essa minha preparação de falar bom inglês e falar espanhol, era uma coisa que tinha acontecido 10 anos antes para mim. Entendi. Eu tinha aprendido a falar espanhol e aprendido a falar inglês 10 anos antes. E eu era um garoto, né? Eu era um garoto. Aproveitando, você vê, conta pra gente, quero que todo mundo saiba, aquela história que você chegou no aeroporto, o cara falou inglês com você não entendeu nada, você falou, a próxima vez que você voltar, eu vou falar inglês com você. Como foi isso? Fala pra gente. Quantos anos você tinha? Eu trabalhava na Baker, né? Na Cobb do Brasil, era uma subsidiária da Baker, no Centro Industrial de Aratu, na Bahia. E você falou que eu sou baiano, ninguém é perfeito, né? Eu sou baiano, viu? Então, o Bob Leach, que era o controller mundial da empresa, o CFO da companhia, foi ao Brasil para revisar o planejamento trimestral da empresa. E eu era o controller, né? Eu era o gerente administrativo financeiro da fábrica da Cobb. Ela fabricava bombas eletrossubmersíveis, né? E o Bob Leach chegou, a empresa tinha me contratado recentemente, tinha questão de 3, 6 meses, e eu fui com o Dr. Carlos, né, o grande Dr. Carlos, um grande mentor meu, Carlos Ita, um argentino, grande mentor meu, fui com ele para o aeroporto buscar o Bob Leach. E eu não falava nada de inglês, eu tinha recentemente entrado na empresa, estava organizando as coisas ainda, tinha a ideia de aprender inglês, mas era uma coisa que não dava tempo. E eu estava preocupado em aprender espanhol, porque os argentinos todos falavam espanhol e eu ficava pescando. Aí, rapaz, a gente veio no carro e o doutor Carlos traduzindo. Aí chegou no escritório, o pessoal mostrando as coisas, eu mostrando os números a ele, e o doutor Carlos traduzindo. E então, chegou um momento, eu olhei para ele e disse assim, olha, quando é que você volta aqui? Ele disse, eu vou vir aqui trimestralmente. Eu disse, quando você voltar aqui, doutor Carlos, traduza para ele. Aí, eu disse, quando você voltar aqui, eu vou estar falando inglês com você. Não vou precisar que o doutor Carlos faça a tradução. Ele aí riu. Ele riu, mas ele não riu com desdém. Ele riu como quem disse, rapaz, que desafio esse rapaz. Esse jovem era um garoto. Estava colocando para si mesmo, né? E aí, rapaz, eu passava, naquela época, existiam, os jovens não vão entender, existiam uns gravadores, assim, desse tamanho, parecia uma caixa de sapato, que tinha uma abertura aqui que você enfiava uma coisa chamada cassete. Enfiava uma coisa chamada cassete, fazia assim e ligava aqui, né? E tinha um earphone, né? Que você botava aqui um earphone e ficava escutando. E tinha que carregar aquele negócio. Eu ficava para cima e para baixo com aquele negócio. E os meus amigos brincavam, ia lá dele com a caixa de sapato dele. E eu ficava para cima. Eu me lembro até hoje as falas. Era uma situação de família, situação de escritório, situação de férias, situação financeira, e aprendendo por repetição. Era um curso, eu não sei nem se existe a empresa hoje, chamava IASG, Existe. Ainda existe hoje. IASG. E eu aprendi inglês, Tairone. Quando o Bob Leach chegou, eu fui no aeroporto buscar e não levei o Dr. Carlos. Ele deu aquele sorriso e eu cumprimentei ele, saímos conversando e levei ele para o escritório. Quanto tempo eu depois aprendi inglês em 3 meses. Muito bom. Aprendi, claro. Assim, pouco, já se comunicou. Me comuniquei com ele em inglês. E isso, para mim, foi um desafio, né? Um desafio importante. Era alguma coisa que eu precisava para eu poder crescer dentro da organização. E essa decisão que eu tomei, e esse pequeno sacrifício, você faz sacrifício, você troca as coisas, isso veio refletir para mim quando eu fui para a Colômbia em 88. Isso foi em 79, 78, por aí. Quando eu fui para a Colômbia em 88, essa decisão que eu tomei refletiu e valeu, porque eu falava bom inglês, tanto a nível pessoal como profissional, falava um excelente espanhol. Eu fiz um pós-graduação em finanças na Universidade de Los Andes, porque o meu espanhol era bom e eu conseguia me comunicar e estudar na língua espanhola.
Então, você vê que quando você toma um caminho, esse caminho te leva para um lado. Nesse aqui você tem outra bifurcação, no outro você tem outra bifurcação. Tem alguns que você pode voltar, tem gente que tem muita sorte e pode voltar quando eu tomo uma decisão errada, mas na maioria das vezes não tem volta. E se você puder tomar decisões corretas, você puder pensar muito antes de tomar suas decisões, alinhar o que você quer, o seu propósito com o seu foco, com o que você faz, isso leva a você, e eu dei muita sorte, mas dei muita, tinha tanta coisa que podia ter dado errado em minha vida e não deu, Tairone, viu? E eu dei muita sorte. E você que pagou esse curso que você fez? Sem dúvida, eu paguei esse curso. Sabe uma coisa, CP? Eu tenho, desde 2013, que a gente começou a operação aqui no Brasil, que eu tenho aula permanente de inglês. Sempre foi uma empresa americana, então eu queria que toda a minha equipe falasse inglês. Então já são 14 anos. Aí eu tirei o professor permanente, que os tempos mudaram, e disponibilizei uma verba, e ela está aí permanente, uma verba mensal, que qualquer um pode ir lá se candidatar. Quero fazer um curso de inglês, a empresa paga tudo. Rapaz, isso é uma coisa espetacular, tá vendo? Agora o detalhe, eu tenho 120 pessoas hoje, vamos colocar uma média de 100 pessoas nesses últimos 10 anos, medir entre 100 e 120. 3 aprenderam inglês em 15 anos. 3. Mas 3 já é melhor do que 2, 2 é melhor do que 1 e 1 é melhor do que 0. Mas seria tão bom se você pudesse ter tido 15, 20. E aí, as pessoas que eventualmente não aproveitaram essa oportunidade, que eu estou falando de oportunidade, a oportunidade está ali. Sem dúvida. O cara vai lá, se pega, aproveita, talvez ele não use aqui, vai usar daqui a 5, 10 anos, como aconteceu com você. E é o que eu falo com os caras. Só tem uma coisa que não dá para eu fazer por você. É a sua parte. Sua própria decisão. E você tomou uma decisão ali, falou, eu vou aprender e acabou. Isso certamente... Isso certamente mudou minha vida quando eu fui transferido para Dubai. Né? E eu tive uma reunião na Índia, em que hoje chama-se Mumbai. Era a cidade de Bombay, a tradicional cidade de Bombay na Índia. E eu tive uma reunião na mesa, aquela mesa enorme, eu fui negociar um acordo de cooperação, era um joint venture agreement com uma família importante da Índia, para representar a empresa que eu trabalhava, a BJ Service. E o capo da família, o chefe do clã, o H.K. Jajodia, me colocou sentado do lado dele. E eles falavam em inglês e eu não entendia nada. Pegavam uma coisa ou outra e fala, e vinha o papel, o documento em inglês, eles falando. Eu falei, um momentinho, senhor Jajodia, me desculpe, é incrível, eu pensei que eu soubesse falar inglês, mas vocês estão falando e eu às vezes não entendo direito. Aí ele pegou no meu ombro aqui assim, e disse, senhor Peixoto, é a primeira vez que eu vejo um americano ter a humildade de dizer que não está entendendo. Nós estamos falando misturado inglês com hindi. A gente faz isso para poder testar as pessoas. Tem gente que vem aqui, negocia com a gente, vai embora, às vezes não assina o documento e a pessoa não diz que não está entendendo. Olha, a primeira vez que eu vejo. Senhora. E eu fiquei assim, rapaz, eu disse, veja você, né? Humildade é outra coisa, tá? Eu ando estudando um pouco filosofia nesses aplicativos que ocorrem. Quanto mais você sabe, mais você vê que tem mais coisa fora que você não sabe do que o que você sabe. Isso leva você a ser humilde. E eu acho que eu sou uma pessoa que eu tenho um alto grau de humildade, sabia? Com certeza. Eu acho que eu tenho um alto grau de humildade. É por isso que, às vezes, eu me dou bem nas negociações. Porque, em vez de eu ir, não sei o que, não, isso aqui vai ser assim, eu digo, rapaz, será que não dava? Mas olha, e que outra alternativa a gente tem? Mas vem cá, isso aqui é bom para você? Será que você está percebendo que isso aqui o outro não vai aceitar? Quando você fala o outro não vai aceitar, passa para o outro lado, vê se você aceitaria. Isso eu aprendi, isso eu aprendi. Tem um bocado de coisa que eu não sei ainda, mas isso aí eu aprendi. E durante as negociações, que eu participei de algumas com você sempre incentiva a empatia, né? O cara fala, cara, pensa com o olho do comprador, ou pensa com o olho do vendedor agora. Pô, eu me lembro que você falou dessa da empresa. E eu me lembro muito bem que um dia o seu pai me ligou e disse, assim não dá, realmente agora não dá, agora acabou.
E não tem mais jeito, não. Eu disse, rapaz, você está esquecendo com quem você está falando. Ele disse, como assim? Você está falando comigo, eu vou dar um jeito nisso aqui. Ele caiu na risada. Eu vou dar um jeito nisso aqui, rapaz. Fica tranquilo, eu vou dar um jeito nisso aqui. Terminou que o negócio funcionou, viu? Levantamos da mesa umas 5, 6 vezes. Eu me lembro uma vez que a gente negociando lá e deu um monte de problema, não sei o que, ia fechar o nada. Aí fomos embora, o nosso carro ficou preso no estacionamento. Que já era meia-noite e o estacionamento Menezes Couto fechava 10 horas. E eu lembro, nesse mesmo dia, a gente tava lá e o negócio vai, o negócio vem. Aí eu falei, cara, eu já tô de saco cheio, não aguento mais. Eu fico rico, fico pobre, fico rico, fico pobre. Pode fechar essa merda. Não, me lembro uma vez que a dona Vera levantou da mesa. Aí, quando eu vi ela levantar da mesa e sair, eu saí atrás dela, né? Ela estava bem triste, estava meio assim, não chegou a chorar, mas estava bem triste. Eu acho que isso aqui não vai dar certo, não vai dar certo. Eu disse, dona Vera, tenha paciência, uma negociação demora muito. Não, mas eu acho que eles estão querendo nos prejudicar. Eu digo, não, eles estão só tentando fazer o trabalho dele. São executivos, ninguém aqui é dono de nada, eles são executivos. Estão tentando fazer o trabalho dele. Tenha paciência, vai se resolver. E engraçado, né? As coisas foram e se resolveram. Caminharam pro caminho bom. E deixa eu te fazer uma pergunta, CPO. Se você morou no Brasil, Colômbia, Dubai, blá. O que você acha aí que tem em comum, assim, entre essas culturas, né? Você que saiu de um trainee, vamos colocar assim, para CFO de uma gigante, né? Sem dúvida. Você era um controller, né, mundial da empresa. Então, o que você observa entre essas culturas? O que existe em comum do ponto de vista profissional entre as pessoas? Eu não era o CFO mundial, né? Eu reportava para o CFO mundial, era uma organização matricial. Na BJ, como eu tinha muitos anos de BJ, eu tinha uma reputação dentro da empresa e nas negociações você envolve vários setores, pessoal legal, pessoal de operação, você tem que ir lá fazer o tal kick the tires. Então eu ia com os engenheiros para a gente conversar com os operadores e não sei o quê. Eu tinha muita penetração dentro da organização e então eu tinha acesso ao CEO. O Billy Stewart ligava para mim, eu ligava para ele. Então, mas eu não era o CFO mundial, eu era o CFO regional da organização. Eu saí da Bahia, vim para o Rio de Janeiro. Eu fui estrangeiro depois que eu saí da Bahia. Sabe o que tem de comum em tudo isso? É que é todo mundo gente, Tarano. Está todo mundo tentando sobreviver. Tem gente com medo, né? Executivo, cara, eu encontrei gente, chefe meu, que o cara estava com medo. Meio que perdendo Sabe? emprego. Eu estava com medo de não dar certo. E eu também, com medo de não dar certo, com medo de não conseguir. O que eu vi de comum, Tarone, Índia, Singapura, Saudi Arábia, Cazaquistão, El Salvador, Argentina, Dubai, Bogotá, esses lugares todos onde eu me relacionei, é tudo gente, cara, todo mundo tentando se virar, tá? Todo mundo aí, algumas pessoas que sabem um bocado e não sabem comunicar o que sabem, algumas que não sabem nada, mas são grandes comunicadores, né? Alguns que estão a ponto de perder. Tem uma música de um brasileiro chamado Lenine. O nome da música é Ninguém Sabe ao Certo Quem Vem Lá. E realmente é uma coisa que eu aprendi, Tairone. Você nunca sabe quem vem lá, você não sabe se o cara está com uma dor, se a esposa dele está com um problema de saúde, se o filho dele está no hospital, né? Então você não sabe, você precisa tentar se comunicar com a pessoa, olhar para o olho da pessoa e tentar se comunicar. Por quê? Porque tudo o que você vai conseguir é alguém que vai trazer para você, né? E tudo que uma pessoa vai conseguir é você que vai, de repente, viabilizar. É tudo gente, cara. É tudo gente. Interessante você falar isso, porque tem uma frase que eu gosto sempre de repetir. O líder é um gestor de percepções. O cara chega na empresa, ele precisa
perceber ali como tá a equipe dele, o cara que trabalha com ele, o liderado, que aquele cara tá com esse comportamento e tal. Ele precisa desenvolver isso. E eu tava outro dia na reunião com o meu time aqui, dia de cultura que a gente tem quarta-feira, e eu falei com eles. Falei, gente, eu não sou presidente da empresa e cuido do Heiser. Eu cuido de gente. Eu cuido da minha equipe, que é gente, e de cliente, que é gente. Eu não cuido de você e você cuida do meu Heiser. Exato. Eu não cuido, exatamente. Eu não cuido da Transocean. Eu cuido do cara que tá lá, o gerente, o diretor lá. Eu não cuido da Force, eu cuido do executivo que está ali, do engenheiro e tal. Então, exigente, pô. Você falou, tudo que você precisa, uma pessoa vai trazer para você. Uma pessoa que vai fazer, exatamente. Muito bom, excelente pensamento isso aí. E tá muito alinhado com o que eu uso com a minha galera aqui. Que legal, que legal, que legal. E CP, vamos falar um pouco um pouco da sua experiência porque você, para mim, é referência em integridade, tá? Tô falando sério. É referência em integridade. Então, eu queria te pedir para contar aquela história lá da investigação que você foi tirado das suas férias para poder fazer, né? E falar um pouco dessa sua experiência com auditoria, com compliance. Engraçado, eu falei no negócio das férias, que eu fui pro Três Pinheiros, era o nome do... O pessoal vai achar que você nunca teve férias. Você nunca teve, cara, nunca teve férias, escolheu. Engraçado, eu tava, Tarone, isso era 2004 para 2005. Uhum. Teve uma fraude milionária em Singapura. Uhum. E eu tinha investigado uma fraude no ano de 2002 que ocorreu em Buenos Aires. Uma fraude que, engraçado, me doeu muito, porque um ex-chefe meu foi o cara que perpetrou essa fraude. Um ex-chefe meu, um cara que eu gostava muito, um cara que, inclusive, eu uso até hoje alguns conceitos que eu aprendi com ele. E ele, de alguma maneira, se perdeu e entrou num esquema e tal, e fez uma fraude milionária na Argentina, e era na época em que a Argentina, a época do Menem, que saiu da paridade cambial. Então, problemas seríssimos de mudança de dólar, mudança de cultura, problemas políticos na Argentina, problemas nas corporações, e eu investiguei uma fraude naquele período. E ali eu fui para a Security Exchange Commission dar depoimento, e fui negociar com advogados, acordos para ter o Cease and Desist Order. A empresa teve que desistir de qualquer prática ilegal, não sei, um negócio assim bem, bem complexo, que me deu muita experiência legal sob o ponto de vista da FCPA americana, a norma anticorrupção americana, a norma anticorrupção da Inglaterra. Então, aí estou eu de férias aqui, 2004 para 2005, em Búzios, né, ali naquele Pousada d'Este, eu e a Malúcia, lá dali, eu tomando um drink assim, telefone, os caras me chamam, Peixoto, tá um problema aqui, porque a empresa aí começou a me contar detalhes que, na minha posição, nessa época eu era o CFO regional da América Latina, na minha posição eles não tinham que estar me contando isso, que a empresa ia quebrar se a empresa não cumprisse com a entrega dos financial statements à Security Exchange Commission na época adequada, que era fevereiro. A empresa tinha que, era o último prazo era entregar as demonstrações financeiras. Aí eu disse, mas e por que vocês estão me contando isso? Não, é porque já mandamos uma equipe para lá, já foram os auditores para lá, e ninguém consegue determinar qual é o valor do ajuste a fazer. Precisa investigar essa fraude e ninguém consegue determinar qual é o valor a fazer. E aí nós queremos que você vá. Nós já temos aqui uma carta para mandar para o pessoal da administração, dizendo que você está empossado para ir tomar essa coisa e você tem carta branca do board para poder... Aí eu fiquei assim, eu olhava a Malu, a mulher deitada na piscina, aquele drink com guarda-chuvinha pendurado. Aí, rapaz, eu disse, olha, eu estou aqui de férias agora e eu só posso ir para lá, era dia 29 não, era dia 30 de dezembro, ia ter o Réveillon. Eu disse, eu só posso chegar lá, tipo, dia 2, porque eu vou ter... Aí deram risada, Tarão.
Mas peraí, por que estão dando risada? Não, porque a gente apostou aqui, a gente achava que você só ia chegar lá entre dia 5 e dia 10. Eu fui para lá, juntei uma equipe, ali mesmo na coisa, eu já liguei para uns amigos na Austrália, consegui uma equipe de auditores da Pricewaterhouse, porque era a Deloitte, que era a auditora da BJ, e eles não podiam participar da investigação, né? Então, eu contratei uma equipe, por quê? Porque eu tinha uns amigos em Dubai, que eram da Pricewaterhouse, de um nível alto, eles conseguiram a equipe. Quando eu cheguei em Singapura, que o lugar era em Singapura, quando eu cheguei em Singapura, chegamos eu mais umas 7, 8 pessoas que eu peguei de várias regiões, pessoas específicas que eu queria levar, inclusive tinha um americano que era o chefe de impostos da organização. Cheguei lá, esses 8 ou 9 auditores chegaram lá e eu já tinha um plano de investigação feita. E demorou um mês, ao terminar, a gente entregou um relatório, o board aprovou o relatório, os auditores aprovaram o relatório e a empresa publicou os seus financial statements no tempo determinado. Foram umas 3 ou 4 pessoas demitidas, a gente mandou a equipe para a Malásia, para a própria fábrica de Singapura, para a Indonésia. Uhum. E tudo isso, Tairone, por quê? Porque a gente juntou gente que sabia, sabe? Gente que sabia. E eu sabia coordenar, sabe? Eu sabia coordenar, eu sabia pedir para a pessoa, para ela juntar as capacidades que a pessoa tinha para resolver um problema que eu identificava o problema, dizia, vai ali e vê isso, pega tal papel. Isso eu aprendi, né? Isso aqui, quando a gente fez um curso aqui na sua empresa, eu contei essa história para o seu pessoal, né? Quando a gente fez aquele curso que eu desenhei uma peça de teatro, e tinha o senhor Pente Fino, né? a senhorita Vista Grossa, né? Né? E essas experiências, Tairone, são experiências de gente que se comporta inadequadamente em relação às normas, gente que não cumpre as normas corporativas, gente que devia estar fazendo oversight, deviam estar supervisionando e não supervisionam, sabe? Gerentes, às vezes, que privilegiam o resultado em detrimento da forma como o resultado é obtido. Esse tipo de cultura organizacional, né? Às vezes a gente se esquece que os objetivos são bem claros, mas a gente se perde do foco organizacional, né? Uma coisa que eu aprendi com você é que não basta ser bom, tem que parecer bom. Tem que parecer. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto também. É aquele comentário que não se pode fazer hoje, porque é um comentário machista, mas na época da Roma Antiga dizia que a mulher de César tem que ser mais virtuosa do que qualquer outra mulher, porque ela é a mulher de César. Então você como executivo, como líder, você precisa demonstrar, né? E demonstrar com ações, né? Demonstrar com, por exemplo, apoiando um funcionário seu que não aceitou um tipo de comportamento inadequado na organização, apoiando, né? Investigando um caso quando esse caso ocorre. Alguém vem e fala alguma coisa ou transparece alguma coisa que não está adequada dentro da organização e você não faz vista grossa, você pede uma investigação em relação àquilo, uma denúncia de um assédio, uma denúncia de um comportamento inadequado, uma denúncia de um comportamento de segurança que às vezes não está cumprido com as normas e você não deixa isso passar, você pede uma investigação, você pede que as pessoas conversem abertamente, que não tenham medo, né? Não tenham medo de uma punição. A punição virá, mas é mais importante educar as pessoas para que elas tenham um comportamento adequado. E as pessoas vão seguir o líder, né, Tairone? As pessoas têm essa tendência de seguir o líder. Sem dúvida. E outro dia eu estava almoçando com os amigos ali, da indústria também. E aí, estava falando desse assunto de assédio, de corrupção, não sei o quê. Aí o cara me perguntou, eu falei, cara, já fui realmente assediado? E disse não. Ele falou, mas quando foi? Eu falei, eu falei as épocas, né? Aí ele falou, mas você não acha? Ele falou, tô só te fazendo essa pergunta para provocar, tá? Você disse não,
mas todos os fatores estavam favoráveis a você para dizer não. Você já era bem sucedido, tinha uma empresa, era executivo, era isso, era aquilo. Foi fácil dizer não. E um cara que está desesperado, ele me perguntou. E um cara que está desesperado e tem que dizer não. Eu falei, cara, eu te contei uma parte da história, mas eu já estive desesperado e junto com... Aí deu exemplo, junto com meu pai, a gente foi tentar aplicar para pegar dinheiro do BNDES, para investir na empresa, para crescer o negócio. Inclusive, se a gente tivesse conseguido, talvez a gente teria vendido para vocês muito mais caros, né? Mas isso é outra história. Então, e no dia lá, o cara com cartão do BNDES, escrito diretor, ele falou, seu Mário, é muito fácil a gente resolver isso. A gente vai tirar a pastinha do processo do senhor do fundo e vai botar na frente. A gente quer só 5 milhões, seu Mário. E ele, na hora, falou assim, ó, obrigado. Aí, muito obrigado. Pegamos um avião e voltamos para Macaé. Foi em São Paulo. Então, a questão do exemplo. Eu ali, meu pai era o presidente da empresa, dono do negócio, e eu estava mirando ele. Você aprendeu. Aprendi na prática. Aprendeu na hora. Entendeu? Na hora, ali, num momento assim, de total fragilidade. Uma injeção de compliance na veia. Isso, de compliance na veia. Então, tem que fazer isso mesmo. Tem que falar não. O meu comprador hoje, o Gabriel, você conhece o Gabriel? Não, pelo nome eu não sei. Depois não estou ligando a pessoa ao nome. O Gabriel era motorista. Ele foi contratado como motorista terceirizado aqui na época, em 2014, 15. Só que, cara, ele é como se fosse da empresa. Ele jogava duro pra caramba. Aí a gente substituiu a empresa terceirizada e contratou ele, efetivou ele, comprou um carro para ele dirigir. Então ele foi assim, o melhor motorista que a gente teve aqui. Entregava muito mais do que um motorista. Aí, nessa retomada do negócio, eu precisava de um comprador, liguei para ele e falei, Gabriel, eu quero que você seja o meu comprador aqui. Ele, Tairone, mas eu nunca comprei nada na vida, eu nunca trabalhei com isso. Eu falei, não, cara, mas eu não estou contratando um técnico, não. Eu estou contratando a sua lealdade, a sua integridade. Ele até chorou. Comprador a gente treina. Eu falei, comprador gente honesta a gente não treina, não. Quem treina é a família. É isso. Isso aí é em casa que você tem que ter aprendido. Então, como sua mãe fez um bom trabalho, eu estou contratando esse trabalho que sua mãe entregou, seus pais... E, rapaz, ele é o terceiro, vai fazer 3 anos agora como comprador. Que beleza. Melhor comprador que a gente tem, com certeza. Que beleza. E agora o prêmio máximo que ele teve, assim, profissional, foi a gente é certificado na API Q1 desde 2014. Toda auditoria a gente tem uma não conformidade em compras, pelo menos uma. Passamos agora por auditoria 0 e o auditor ainda falou, cara, tá de parabéns esse seu comprador, hein? Excelente os processos. Que beleza. Então, cara, foi assim, um prêmio para ele, né, que eu achei... Eu fiz um pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas em gestão de projetos. E o meu trabalho de conclusão de curso foi um trabalho assim diferente. O professor disse, olha, eu vou aprovar essa ideia, mas ninguém nunca teve essa ideia, porque eu escolhi das 9 áreas do conhecimento de gerenciamento de projeto, eu escolhi riscos. E o título do meu trabalho era Os Riscos de Fraudes nas Organizações. E estudei bastante sobre, não somente sobre risco, mas sobre fraude do ponto de vista técnico, né? Como é que o cérebro se organiza. Por que uma pessoa que aparentemente é boa, ela comete uma fraude, né? Então, as pressões do momento, a fiscalização constante. Você tem um comprador, mas você tem um processo para verificar se as compras estão sendo feitas com as 3 ofertas, se a empresa está comprando dentro das melhores condições, não necessariamente preço, mas as melhores condições. Se as exceções são trazidas para um comitê ou para a direção da organização. Então, por quê? Porque a fraude ocorre ou porque uma pessoa escorregou, ou porque um sistema escorregou, um sistema de processos escorregou, ou porque a supervisão não funcionou. Se não tiver centrado nesses 3 princípios, cai. E por isso que o mais importante é o constante cuidado. Cuidado com as pessoas, com os processos e com a supervisão. Então, é muito legal você ter trazido esse exemplo, porque são as pessoas que cometem fraude. Né? São as pessoas que cometem fraude ou são as pessoas que evitam as fraudes? E eu posso te falar isso aqui agora, para vocês todos que estão aqui, porque esse podcast só entra na semana que vem, né? Amanhã tem um Dia da Cultura nosso. E amanhã o Gabriel vai ser promovido a supervisor de compra. Coisa legal. Na frente da galera toda ali. Muito bom, muito bom. Ele vai mais que dobrar o salário dele. O reconhecimento
pelo procedimento adequado. Isso, né? isso aí. E você educar de maneira positiva, né? Eu procuro os sims e trato de minimizar os nãos, né? Isso é um negócio legal. Muito Cara, bom. e amanhã vai ser um dia muito especial, que quem vai fazer essa promoção é a Fernanda, que é a líder dele. Então, ela vai lá, vai fazer na frente de todo mundo e tal, e eu vou ficar, acho que mais feliz do que o próprio Gabriel. Muito pô. legal. Cara, pra mim é um motivo de orgulho, né? E para a equipe, é uma coisa boa saber que alguém da equipe, porque a equipe fica toda motivada. Isso. Quando alguém da equipe recebe um prêmio, ou recebe uma promoção, ou é reconhecido de alguma forma, isso motiva todo mundo, né? Isso ajuda a motivar todo mundo. Isso é E o negócio, querido, a galera gosta E- de jogadores. muito bom. Você foi estagiário, né, Zé? Rapaz, olha, Trabalhou um período como estagiário? eu fui estagiário grátis de um contador, Orlando. Eu trabalhei uns 8 meses para Orlando. Orlando, ele ia fazer as escritas contábeis das empresas à noite, porque as empresas estavam sendo fiscalizadas pelo Ministério da Fazenda de dia. Então, ele ia atualizar a contabilidade. E ele me contratou porque, na verdade, ele nem pagava o meu ônibus. A gente começava às 10 horas da noite e terminava às 2 horas da manhã. Às vezes ele me deixava no ônibus, na calçada. Era longe pra caramba para eu ir para Maralina. E ali eu comecei a aprender contabilidade. Foi ali que eu disse, rapaz, porque eu vou querer ser contador também, eu acho esse negócio um negócio legal. Aí dali foi que aí eu fui trabalhar no Banco Econômico e dali eu comecei depois a minha carreira. E aí, beleza, vamos lá. De estagiário para CFO, né? Uma característica que eu observei muito em você, que você tem a capacidade de aprender as coisas muito rápido, mas porque você estuda. Esse exemplo do curso de inglês que você fez aí foi astronômico, mas eu vou te dar um exemplo mais atual, que foi na época da nossa negociação. Quando você me ligou, aí a gente se encontrou no outro dia, a primeira coisa que você fez foi, deixa eu entender o seu negócio. Você passou talvez uma semana comigo. Estudei muito. Estudou muito o negócio. Conversava muito com você, Ronaldo. Era você, Ronaldo. Tinha uma moça, Hardoim, Janete Hardoim, seu pai, Eloá. O que eu perguntava era uma coisa impressionante. Né? Então dá muito. Então, E aí tinha muita transparência no negócio, então transparência. Eu estava conectado com o cliente e com a operação. O Ronaldo conectado com o cliente e com a operação. A Janete, cliente e operação. Então você foi no lugar certo. Onde tem todas as perguntas muito. E então, o que você fez? Você não aprendeu isso na faculdade e na escola, não. Você estudou, você foi e buscou a informação. Então, eu percebo que hoje falta muito nas pessoas estudar algo para poder evoluir. O cara acha que um diploma resolve. Eu vou ali, faço um curso técnico, tenho um diploma, chego na empresa, a gente entrega um instrumento para ele medir e não sabe. Então, as pessoas precisam estudar para poder desenvolver. Aí, nesse período seu aí de estagiário para CFO, né? O que você considera assim, os pontos principais que foram pontos de inflexão? Coisas que te colocaram no outro nível e que você recomenda? Eu privilegio muito a preparação estruturada, o curso estruturado, o curso técnico. Eu sou técnico de contabilidade, sou contador, bacharel, depois eu sou pós-graduado em finanças, sou pós-graduado em gerenciamento de projeto. Eu sempre estudei, sempre muito curso. E eu tinha, na época de bem garoto, 25, 28 anos, eu assinava a chamava Revista de Psicologia Aplicada da Fundação Getúlio Vargas. Eu recebia todo mês a revista, ficava lendo, tinha coisa que eu não entendia, né, de administração profunda. Eu tinha coisa que eu não entendia, mas eu estudava aquela revista de Psicologia Aplicada à Administração, da Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas. Recebia pelo Correio na Bahia naquela época. Eu fiz o curso técnico, depois fiz esse curso. Na escola, você aprende a estudar, Taroni, sabe? E engraçado, eu tinha essa visão. Isso é uma coisa minha, não foi uma coisa que eu aprendi. Certo. É uma coisa sua. Você tem coisas que são suas, são do seu temperamento, são da sua forma de ser, né?
que quem acredita em Deus acha que foram coisas que Deus colocou em mim e que eu tinha aquilo. E que eu vou construindo em cima disso. O curso técnico, a universidade, a escola, a politécnica, isso para mim é impreterível, as pessoas precisam disso. Por isso que um país precisa investir muito na educação do seu povo, porque as pessoas aprendem a pensar, aprendem a estudar, aprendem a fazer pergunta. Porque muito mais do que resposta, a gente precisa de pergunta, pergunta boa, pergunta estruturada. Então, eu tenho essa visão, eu acho que é importante a prática, é importante você ver, mas a sua capacidade de entender o que você viu depende muito de estruturação de pensamento. Isso a universidade dá, né? A escola dá, os estudos dão. Eu leio muito, Tarone, trabalhos técnicos. Depois que eu saí da empresa da BJ Service e montei minha própria consultoria, eu fiquei aí, trabalhei para vocês, trabalhei para a Ameriforge, trabalhei para outras companhias americanas, viajei por esse mundo aí fazendo due diligência para as companhias, mas há 4 anos eu montei essa empresa H2L com mais 2 sócios. E eu não mudei do petróleo, do serviço de petróleo para a energia limpa assim, não. Eu tive que estudar pra caramba. Eu tive que perguntar muito. Eu me relaciono, Tairone, com pesquisadores. Às vezes a pessoa diz, mas o que um contador se relaciona com... Por que um contador... Quando eu saí da BJ para montar minha própria consultoria, 3 anos antes eu tinha feito um curso de consultores. Eu aprendi como é que um consultor faz proposta, como é que um consultor faz uma venda, como é que você elabora custos, como é que você faz um pitch de um consultor. Eu aprendi isso sentado e os caras falando e a gente anotando, fazendo pergunta. Então, eu acho que as empresas têm uma obrigação de estruturar o pensamento do pessoal. Obviamente, quem quiser participa, quem não quiser termina até saindo, porque quando você tem um ambiente onde as pessoas crescem através do estudo, através da dedicação, e você não está nesse diapasão, você termina saindo, você termina arranjando um emprego em outro lugar, né? Então, eu repito, para mim, a formação técnica é importantíssima. A dedicação pessoal é paramount, é fundamental. O apoio da liderança é também, quer dizer, é um conjunto de coisas, né, que fazem as pessoas crescerem, né? E quem cresce entrega muito mais, tem um potencial de entrega muito maior. Você melhora a produtividade das pessoas, né? As pessoas melhoram a sua própria produtividade, melhoram elas em conjunto, melhoram a produtividade da organização, e a organização tem a capacidade de potencializar o mercado. Você fazendo serviços de reparo e inspeção e reparo de risers melhor, você melhora o mundo. Com certeza. E hoje a gente deu uma volta na área, eu esqueci de te levar ali na escolinha nossa. A gente montou uma escolinha para qualificação de caldeireiro, soldador, pintor e tal. E nós estávamos com um problema aqui, ainda estávamos, né, de pessoas qualificadas para trabalharem no nosso negócio. Soldador, caldeireiro, blá, blá. Não acha porque as empresas de construção e montagem tomaram conta desse mercado, tá todo mundo embarcando e tal. Aí Como o mercado está se expandindo, existe uma demanda maior crescendo. Não é todo mundo empregado, ótimo. Melhor do que 2020, que andava aqui em Macaé, não tinha nada. As pessoas tristes. Aí o que eu falei com o pessoal? Eu falei, gente, é muito simples, nós vamos ter que qualificar gente. Monta a escolinha, faço parceria com o Senai, então estamos qualificados. Todos os soldadores nossos hoje são, quer dizer, todos não, tem 2 aí que já eram antigos, o restante, todos eles saíram do Senai. Espetáculo. Fizeram o curso básico de soldagem, aprimoraram aqui, se legaram aqui, estão aí hoje soldadores qualificados, por normas internacionais, DNV, etc. E aí, ontem a gente estava tendo a conversa.
podemos parar com a escolinha de soldador, porque a gente não tem mais vaga. Eu falei, não, vai continuar, porque o mercado tem vaga. Claro. Mas a gente vai treinar pro outro? Sim. Aí ele tá treinando pro concorrente, eu tô treinando pro cara, Rapaz, da ó, família dele. o seu treinador que treina alguém, ele aprende, ele fica muito melhor Porque o treinado... quando ele treina, ele fica muito melhor quando ele treina alguém. Se você tem uma série de treinadores, você tem gente aqui que é muito melhor do que era quando ele aprendeu. E ensinar é a melhor forma de aprender. Porque o cara tem que ir além, né? É muito legal. Ensinar para fulano, então eu tenho que saber mais que ele. Deixa eu entregar mais do que eu posso. Isso aí. Então, a gente está chegando num... nós já estamos nesse ponto, né? De preparar a gente para o mercado. E isso é bom demais. Eu tenho um exemplo, assim, de cliente nosso, que é a Transocean, né? Transocean, no início dos anos 2000, esse mercado lotado de gente, os estrangeiros vindo para o Brasil, você chegava nessas empresas aí, só tinha gringo, cara. A liderança era só gringo. Hoje, tudo brasileiro. Já fizemos a transição há algum tempo, né? Mas, nesse período, não tinha gente qualificada. O que a Transocean fez? Abriu um programa chamado Rap Engineer, contratou, sei lá quantos engenheiros, colou para uns gringos. Você tem 3, você tem 2, você tem 2. Foi a melhor safra de engenheiros que a Transocean formou na história. E aí começou a exportar para os concorrentes. E essa galera está espalhada aí. Tem muitos que ainda permaneceram na Transocean, tem outros em outras drilling contractors, mas o ponto é o seguinte, mudou o mercado. Essa iniciativa que a Transocean teve. E isso é decisão de uma liderança. Isso é decisão de uma liderança. Algumas pessoas perceberam isso e disseram, vamos treinar as pessoas. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Foi lindo. Foi um negócio transformador. E você aprendeu com isso, está implementando isso na sua organização. Isso é uma coisa muito legal. Parabéns. Muito E aí, depois a gente vai passar lá para você ver, mas tá rodando bonito aí. A galera tá muito legal. Tá aprendendo e a minha ideia é ter realmente 100% da equipe treinada, capacitada aqui. E treinador aprende. Enquanto ele está treinando, ele aprende. Entendeu? Eu tô com um líder nosso aí, que é o Dário, que inclusive é meu tio, é irmão do meu pai, Dário. Aí o Dário tá assim, eu quero aposentar, não aguento mais trabalhar, não sei o quê. Só que o bicho tem um histórico, assim, de conhecimento absurdo. Mas também esquece as coisas. Você combina um negócio com esse 5 minutos, depois ele esquece. Aí, beleza. Aí ele falou... Tá parecendo eu. Aí eu falei, Dário, vamos conversar aqui. O que você quer? Ele falou, 3, 4 anos eu não quero mais trabalhar neste ritmo. Quero continuar trabalhando. Eu falei, já fiquei feliz. Então, vamos fazer o seguinte, vou contratar um engenheiro se formando aí, vou colar com você passa tudo para ele, quando ele tiver foda, aí você diminui, tira o pé. Você vem 2 vezes por semana aqui, uma vez que você quiser. Aí ele adorou, ele falou, eu quero isso. Contratei um moleque aí, 20 e poucos anos, está no 5º período de engenharia, fala inglês, não sei o quê, colado com o Dário. Beleza. Daqui a um ano eu vou ter um bom engenheiro, um bom service engineer, que legal. E aí a gente está fazendo isso com essa galera, porque o Adalto que você viu ali. O Adalto, grande Adalto. Eduardo, o Dário, essa galera toda tem mais de 57 anos. Você está entre 57 e 65, né? Então, a gente tem que fazer um plano de transição até para esses caras. Você, por exemplo, acha que eu tenho 69,9, eu tenho 70 anos. Rapaz, eu fiquei impressionado ontem com isso, Peixinho. Você me falar que tem 70 anos. Para mim, você tem 55 ainda, quando eu te conheci. Naquela época. Impressionante. Não, o gás é o mesmo. É igual meu pai, cara. Meu pai tá com 66, não parece. Não é, mas é isso aí. Eu tava nessa mentoria semana passada. O trabalho motiva a gente, Tarone. Trabalho motiva a gente. Eu conheci um cara, 76 anos. Todo mundo duvidou, ele teve que mostrar a identidade. Ninguém acreditou que ele tinha 76 anos, não. Inteiraço, trabalhando, jogando duro. Dono de uma empresa aí. Legal. Do Brasil aí, de cana-de-açúcar. O cara jogando duro, cara, cheio de gente. Legal. Isso é bom demais, né? Legal. Fazendo a diferença. Isso. E, CP, qual a recomendação que você dá para um profissional de carreira CLT, independente do período que ele esteja jovem ou no meio da carreira e tal, para ele crescer profissionalmente? O que ele tem que fazer? Ele quer, para o cara mudar, sair daquele nível que ele está e ir para um estágio acima. Olha, a primeira coisa que uma pessoa, Tarone, precisa fazer para melhorar é definir onde ela está. Uma pessoa precisa se conhecer, né? Precisa ser crítica consigo mesma para poder
para poder evoluir. Ninguém consegue melhorar se não souber exatamente onde está, sabe? E saber onde está é uma coisa muito difícil, tá? Porque todo mundo quer, eu quero ser melhor, eu quero ter um carro, eu quero conseguir um emprego melhor, eu quero ter um salário. As pessoas pensam na recompensa. Uhum. E na minha visão, quer dizer, na minha limitadíssima visão, eu preciso determinar o que é que eu tenho, o que é que eu posso, o que é que eu faço melhor. E muito mais do que focar no resultado, pensar no que é que precisa ser feito para alcançar o resultado. Uhum. Porque esse é até um clichê, é o caminho, a gente tem que pensar no caminho, e não enquanto eu caminho. Não, mas são os poucos degraus que vão levar você ao objetivo. Então, eu preciso, eu gostaria de melhorar o meu contato com as pessoas. Como é que eu melhoro o meu contato com as pessoas? Eu preciso ler poemas, eu preciso ler romances, eu preciso entender as dores das pessoas. Quem precisa melhorar o relacionamento com pessoas precisa estudar, ler coisas relacionadas a sofrimento das pessoas. Leia Os Sertões, leia Memória de um Sargento de Milícia, leia alguma coisa relacionada com a dor das pessoas, a luta das pessoas para melhorar. Eu gostaria de ser um torneiro mecânico, eu sou um soldador, mas gostaria de ser um torneiro mecânico. Bom, aí é uma coisa técnica. Então, eu identifico o que é que eu sei e o que é que eu posso, aí eu vou e traço o que é que eu preciso. Então, para eu ser um torneiro mecânico, eu entro na escolinha e pergunto, poxa, eu gostaria de ser um torneiro mecânico. Dá para eu ser um torneiro mecânico? Os conhecimentos básicos que eu tenho são suficientes para eu ser um torneiro mecânico? Aí eu desenho os passos. Agora, tudo isso que eu estou falando é racionalização. Tudo isso é onde eu estou, para onde eu quero chegar e os caminhos que eu tenho. Agora, tem uma coisa, Tarone, que ninguém tira de você, nem ninguém te dá. É aquele, o que o pessoal diz, sangue nos olhos. Great. Ninguém lhe dá isso, né? Isso aí, você nasce com isso. Quer dizer, eu acho que a pessoa nasce com essa vontade, né? Então, o conselho que eu dou é procure saber quem é você e ver se você pode. Se você não puder, se você chegar à honesta conclusão de, poxa, isso aqui vai tentar outra coisa. Você fica se gastando sua energia com uma coisa que não é a sua vocação só por causa do brilho do objetivo. Né? Eu gostaria de ter uma mina de ouro, então começa só a pensar numa mina de ouro, o brilho do ouro, eu não entendo que para conseguir ouro eu tenho que cavar, rasgar as mãos para poder cavar, depois tirar as pedras, limpar as pedras, lavar as pedras. Se eu não consigo isso, mude para outra coisa. Vai costurar, vai fazer outra coisa. Então, esse é o meu conselho, tá? Como diria traduzindo isso que você falou para o mineirês, dos meus conterrâneos, oncotô e poncovô, né? Exatamente. Onde é que eu estou e para onde que eu vou. Exatamente. Exatamente. E nesse meio do caminho, gente, pequenas metas, porque você não consegue medir a sua evolução só pensando lá no... Exatamente. E celebrar as pequenas conquistas. Sem dúvida, concordo com você. Quem não celebra as pequenas conquistas, cara, sem dúvida. Não merece vencer, a verdade é essa. O cara tem que valorizar o que ele tem hoje para merecer o que ele quer lá na frente. Exatamente. Muito bom, excelente. Eu tenho certeza que nesse período todo você sempre foi feliz, né? Rapaz, Tarone... Você não esperou chegar nesse nível histórico. Tarone, teve... momento, eu me lembro, eu e a Malu, a gente conversa muito sobre esses momentos nossos, né? Que aonde muita coisa podia dar errada e deu certo, né? Por luta, por trabalho, por dedicação, por sorte, né? Por encontrar algumas pessoas que naquele momento deram a mão. Eu me lembro uma vez, nós estávamos sentados
no Parque Palermo, em Buenos Aires, e as crianças estavam brincando, devia ser setembro, uns dias lindos em Buenos Aires, igual aqui no Brasil, nessa época de agosto, julho, agosto, setembro. E eu deitei, rapaz, eu olhei para o céu e fiquei assim, ó, dei aquela respirada. A Malu estava aqui do meu lado, deitada também, ela pegou na minha mão e disse, não estou lhe reconhecendo. E eu disse, como assim? Ela disse, vai para cima, rapaz. Teve momentos, Tarone, que eu precisei dar uma parada, uma respirada, aqueles momentos meio complicados que as pessoas... Eu tinha vindo de Bogotá para Argentina e a ideia era que eu fosse de Bogotá, eu fosse para Venezuela, que era a maior operação que tinha. E aí eu pensei que era o ano da virada, mas na verdade me viraram do outro lado. Eu é que dancei no negócio, mas eu terminei indo para Buenos Aires e eu peguei aquele limão e fiz uma limonada. Né? Mas teve um momento em que eu olhei para cima e dei uma respirada. E se não tivesse ali uma pessoa do meu lado, paz, vai para cima. Né? Então teve um momento que eu pensei que eu sempre tive uma grande preocupação que pudesse não dar certo, Tarone, sabia? Foi uma das minhas grandes motivações na vida, era eu dizer, rapaz, se eu não me esforçar um pouquinho mais aqui, eu vou ficar, não vai dar para mim. E eu me casei, eu tinha 23 anos. Então eu já tinha, com 24 anos, já tinha filho, já tinha mulher, filho, aí foi indo, meus filhos vieram rápido, né? Minha família começou rápido, e eu tinha uma grande responsabilidade, sabe? Comigo mesmo, com minha mulher e com meus filhos. Então, para mim era importantíssimo que eu conseguisse sobreviver, conseguisse vencer, né? Sempre pensando em não vencer pisando em ninguém, não vencer prejudicando ninguém. Isso é uma coisa que eu ganhei, é uma coisa que é minha, é de meus pais, da minha vivência, de não prejudicar ninguém, de não fazer assim uma maldade a ninguém. Sempre que eu podia, eu estava sempre puxando alguém, trazendo alguém comigo. Mas eu tinha uma enorme preocupação em cumprir com as minhas responsabilidades. Então eu acho que isso me ajudou muito, em um senso de responsabilidade enorme. Muito bom. Sabe? Eu tenho 5 estentes nas minhas coronárias. Tá? Eu te conheci, Então, você tinha 3, ganhou mais 10. Então, isso é custo também. Tá? A alegoria da mina de ouro que eu te falei, tem que cavar, tem que rasgar as mãos, tem que cavar. Então, o senso de responsabilidade me ajudou a alcançar objetivos, né? E como você, meu pai e outros caras mais assim da idade de vocês, né, tiveram que sangrar mais o dedo que eu, por exemplo, que tive alguns privilégios por ser de uma outra geração, hoje eu busco fazer justamente isso. Eu não quero que ninguém que trabalhe comigo tenha que botar um stent amanhã porque trabalham num nível de estresse. Teve que trabalhar alto nível de estresse. Uhum. Isso não significa não entregar. Cara, tem que entregar. Tem que entregar. Tem que entregar, vai ter cobrança e tudo, mas você, né, tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da família, tem que cuidar do cliente, né? Então, eu fico feliz, né, por te conhecer esse tempo todo. Você saiu de 3 stents para 5, mas tá aqui ainda com um cara de 50 inteiraço e vai ficar muitos anos ainda com a gente, né? Mas muito bom. E sempre a gente está chegando aqui no final do nosso papo, eu queria te fazer uma pergunta para inspirar essa galera toda aí que nos assiste, né? O que o Peixoto de hoje, de 69,9 anos, diria para o Peixoto de 18, que estava lá atrás como estagiário lá do... Rapaz, do cara que não te pagava Orlando de ônibus, nem ônibus o filho da mãe pagava. Mas ele me pagou, Tarano, com uma moeda que é muito difícil de alguém pagar, que era a experiência que ele tinha, e eu ficar ali olhando e pegando aquelas fichas e aprendendo como é que ele mexia naquela máquina. Isso ali foi maior do que qualquer pagamento que alguém pudesse me dar. Rapaz, eu tive pensando nisso, Tarone, o que conselho, por exemplo, eu daria para mim mesmo se eu pudesse
se eu pudesse dar? Eu, de repente, podia dar um pouco mais de amor à minha mulher, a meus filhos. Quem sabe eu podia. Eu acho que eu devo ter performado legal, mas eu acho que nunca é demais você dar um pouco mais de amor. Talvez ter dado, quem sabe, um pouco mais de atenção a alguns assistentes meus que trabalharam comigo, né? Estudar mais, eu não sei se eu diria para mim mesmo, rapaz, estude mais, porque eu estudei muita. Eu tinha até uns parentes meus, uns primos meus, esse cara vai ser padre. Ele vive estudando, vive com essa Bíblia na mão, vive com esses livros na mão, isso vai ser padre. Então, eu estudei pra caramba. Talvez nas vezes que eu fiquei... Seja mais homem, rapaz. Podia ser que eu dissesse, aguenta aí mais um pouco. Talvez isso, Darone, viu? Porque é muito difícil também você... O jovem tem tempo e não tem experiência. E o velho tem experiência e não tem mais tempo. Então, eu acho, quem sabe até é muito fácil você ficar querendo dar conselho aos outros, né? Você me pediu para eu dar um conselho a mim mesmo. Isso é mais difícil ainda, porque exige muita capacidade de julgamento, né? Você tem uma capacidade muito grande de... Você precisa ter uma capacidade muito grande de se auto-julgar. Olha, eu tive tanta falha, eu tive tanto pouco tempo para ficar pensando nas falhas que eu tinha que matar o próximo leão, sabe? Mas eu podia ter rezado um pouco mais, sabe? Eu podia ter amado um pouco mais. Mas agora, chegando um pouco mais já no quarto quarter, né, da minha vida, eu acho que eu tô razoavelmente satisfeito com o que eu consegui fazer para mim mesmo, sabia? Sinceramente. Na boa, assim, sem arrogância, eu acho que eu diria para o Peixoto, bom trabalho, garoto. Great job. Keep pushing. Como dizem os executivos do board, né? Você apresenta o resultado aí. Great job, guys. Keep pushing. Eu diria isso. Pô, rapaz, que legal. Deu, né? Deu, né? Muito bom, CP. Foi uma alegria estar aqui com você, bater esse papo. Esse é o primeiro podcast, certamente nós vamos gravar outros com outros temas. Tá bom, muito obrigado. Quero falar um dia desses sobre um tema inteiro sobre vendas, aquisições, merge and acquisitions. A gente vai gravar um... Due diligence, é legal. Que esse aí dá um podcast inteiro, né? A gente pode contar a história... As experiências no deserto. Isso, poder contar a história lá da Mary Ford, da Alphatec, da FG. Uma vez que eu voltei no meu computador, voltei de Muscat e entrou alguma poeirinha no meu computador e teve que desmontar o hard drive. Eu gastei uma grana para os caras conseguirem recuperar a informação que estava toda no hard drive, senão eu teria perdido um mês de trabalho em Oman. Darone, muito obrigado, viu? Sinceramente, eu achei legal pra caramba e você fez as coisas ficarem muito fáceis de a gente trazer coisas aqui que geralmente a gente não pensa e não é muito legal. Muito obrigado pela oportunidade. E assim, a contribuição que você deu com a sua família, para as pessoas que passaram na sua vida, realmente te dão essa tranquilidade hoje de falar, cara, eu acho que eu fiz e estou fazendo um bom trabalho. Então vou adicionar mais um para você, né? O fato da gente ter fechado aquele negócio lá em 2012 mudou a vida de uma porrada de gente. A minha. Então, várias pessoas passaram a sua experiência. Eu conheci um monte de gente também, graças a você, enfim. E isso nunca para, né? Isso vai parar, né? E eu sou o resultado do bom trabalho de muitas pessoas também, né? Você é o trabalho. As pessoas são resultado das interações que elas têm com as outras pessoas. E que bom que a gente não fez maldade uns para os outros, né? Que a gente foi. Isso é muito legal, essa corrente positiva. De lá para cá, para você voltar na sua conta aí, foram mais de 7 mil pessoas que passaram por aqui. Cara. De 2012 para cá. Mais de 7 mil. De assim, colaboradores. Fora fornecedor, cliente, lá, mais de 7 mil. Gente impactada, né? Aí se você pegar isso aí e multiplicar por 3, 21 mil pessoas de alguma forma impactadas diretamente com o trabalho que um dia a gente
perdeu, investiu, né? Horas, noites a fim para tentar fechar uma negociação. Muito bom, Que no final foi próspera. muito bom. Você vê? Obrigado, hein? Valeu. Obrigado pela oportunidade.